Aprovados! Sejam bem-vindos à terceira parte da nossa maratona de questões sobre a Lei 869 de 52, o Estatuto dos Funcionários de Minas Gerais. Saiba que é muito bom ter você aqui comigo. E aí, já conferiu as nossas 2 primeiras aulas? Se não, acesse o link que aparece aqui em cima ou na descrição do vídeo. Já me dá aquela moral e deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não esquecer. Preparados? Então vem comigo. Questão 51. A reversão nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Minas Gerais é o ato pelo qual o funcionário aposentado reingressa no serviço público. Isso ocorrerá quando: letra A, houver interesse da administração pública em seu retorno. Letra B, o funcionário solicitar e comprovar a aptidão. Letra C, insustentáveis se tornarem os motivos da aposentadoria por invalidez. Letra D, for cassada a sua aposentadoria por falta grave. Surgiu uma ideia aqui. O que você acha de, após eu ler os enunciados, você pausar o vídeo e tentar resolver as questões? Logo após, você solta o vídeo e eu venho comentando as questões e trazendo o gabarito para você. Sei lá, é só uma ideia. Fique à vontade para fazer da forma que você achar mais eficaz. Vamos para a questão? Vamos começar falando da reversão. A reversão tem 2 modalidades principais, mas a mais cobrada é a do aposentado por invalidez. O artigo 54 diz: reversão é o reingresso no serviço público do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. O parágrafo 1º especifica que a reversão ocorrerá a pedido ou ex officio, preferencialmente no mesmo cargo ou em outro de natureza e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitada a habilitação profissional. Outra coisa, o parágrafo 3º diz que não importa o caso, mas a reversão só ocorre se, após a inspeção médica, ficar provada a capacidade do aposentado para retornar ao exercício da função. E tem um detalhe super importante. Não pode ocorrer a reversão se o aposentado tiver mais de 55 anos de idade. Isso está lá no parágrafo 2º. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Questão 52. A gente sabe que, em regra, não se pode acumular cargos públicos. Mas quais são aquelas exceções famosas permitidas pela Constituição Federal e que se aplicam aqui em Minas? Exatamente. A regra geral é não pode acumular. Mas a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, abre algumas exceções, desde que haja compatibilidade de horários. E quais são elas? Anota aí. 2 cargos de professor. No caso, pode ser um professor na rede estadual e outro na municipal, por exemplo. Um cargo de professor com outro técnico ou científico, por exemplo, um professor universitário e pesquisador em um instituto. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Por exemplo, ser médico em 2 hospitais públicos ou enfermeiro no SAMU e em um posto de saúde, por exemplo. Essa regra de ouro está no artigo 37, inciso 16 da nossa Constituição Federal. A Lei
869 de 52, no seu artigo 199, também trata da acumulação, mas ela deve ser lida e interpretada à luz da Constituição Estadual do Estado de Minas Gerais, lá no seu artigo 25, e principalmente no que a Constituição Federal diz, porque a Constituição Federal é posterior ao Estatuto e, claro, hierarquicamente superior. O ponto crucial é que, além de se enquadrar nessas hipóteses, é a compatibilidade de horários que deve ser comprovada. Não adianta poder acumular no papel se, na prática, um cargo atrapalha o outro. E a remuneração acumulada também está sujeita ao teto constitucional, viu? Falando em Constituição Federal, lembrei de uma coisa. Aqui no canal temos aulas sobre os artigos mais cobrados da Constituição Federal de 88. São aulas completas, esquematizadas do jeito que você gosta e com foco total no que mais cai em concursos. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Após a nossa aula, dá uma conferida lá, tá bom? Eu acredito que você vai gostar. Questão 53. De acordo com a Lei 869 de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, considera-se funcionário público. Letra A. Todo aquele que presta serviço eventual à administração pública. Letra B. A pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão. Letra C. Qualquer pessoa que ocupe uma função de confiança, mesmo sem concurso. Letra D. O profissional autônomo contratado para a prestação de serviços. Letra E. A pessoa legalmente investida em cargo público. A questão aborda diretamente o conceito de funcionário público. Conforme o artigo 2º do nosso Estatuto, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. A alternativa E reproduz fielmente essa definição. As demais alternativas descrevem situações que não configuram a condição de servidor público nos termos da lei, como serviços eventuais, ocupantes de função de confiança sem cargo público associado ou autônomos. A letra B é quase correta, mas a Lei 869 de 52, em sua redação original e foco, define o conceito de forma mais genérica, sem essa distinção explícita das formas de provimento dos cargos de carreira que nós encontramos no parágrafo único do artigo 10. Portanto, o nosso gabarito é a letra E. Questão 54. Quais são as penas disciplinares que a Lei 869 de 52 coloca à disposição da administração pública? A questão aborda as penas disciplinares, então já anota aí a caixa de ferramentas punitiva da administração segundo o Estatuto. Repreensão, que é o famoso puxão de orelha formal. Multa, que a lei prevê, mas na prática é menos comum para estatutários e mais para seletistas. Suspensão. Destituição de função, que segundo o artigo 248 ocorrerá quando se verificar a falta de exação no seu desempenho, quando se verificar que por negligência ou benevolência o funcionário contribuiu para que se não apurasse no devido tempo a falta de outro, a temida demissão, que é a perda do cargo. Demissão a bem do serviço público, que é uma forma de desligamento de um cargo público aplicada em casos de infrações graves
ou condutas que prejudiquem o bom funcionamento da administração. O artigo 244 lista essas penalidades. Anote esse detalhe importante. A escolha de qual pena aplicar não é aleatória. A autoridade competente vai considerar a natureza e a gravidade da infração, os danos que ela causou para o serviço público. Isso está lá no parágrafo único do artigo 244. Outra coisa importante, embora não esteja expresso nesse artigo, outros fatores poderão ser considerados, como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Por exemplo, se o servidor é reincidente ou se tem bons antecedentes. E os antecedentes funcionais do servidor. Gente, é um processo que busca ser justo. Ele aplica a punição de forma proporcional à falta cometida. Certinho, meus caros aprovados? Tudo certo até aqui? Beleza, vamos continuar. Questão 55. É proibido ao funcionário público, nos termos da Lei nº 869, de 1952, a acatar as ordens superiores, mesmo que manifestamente ilegais. Letra B. Promover manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Letra C. Atender o público com urbanidade e presteza. Letra D. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Letra E. Comunicar à autoridade superior qualquer irregularidade de que tenha conhecimento. A questão pede as proibições, que nós vamos encontrar no artigo 217. A alternativa B é o nosso gabarito. A promoção de manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição é expressamente proibida pelo artigo 217, inciso 3 do Estatuto. É de grande importância que o servidor não misture o ambiente de trabalho com manifestações de cunho pessoal ou político, que possam comprometer a imparcialidade e o ambiente de trabalho. As demais alternativas descrevem deveres ou condutas esperadas do servidor, não proibições. E fique atento à alternativa A. Ela começa bem. Realmente é um dos deveres do servidor acatar as ordens superiores. Agora, obedecer, mesmo que essas ordens sejam ilegais, nunquinha. Confirmando o nosso gabarito, letra B. Questão 56. Em que tipo de situação a pena de repreensão, que parece ser a mais leve, é aplicada? Vamos lá, meus caros. A repreensão é uma das penas disciplinares listadas no artigo 244. É como se fosse aquele cartão amarelo do serviço público. Ela é geralmente aplicada em casos de desobediência leve ou falta de cumprimento dos deveres que não sejam tão graves a ponto de merecer uma suspensão. E ela é sempre aplicada por escrito, para ficar registrada no assentamento funcional do servidor. É o artigo 245 que explica a repreensão. É para aquelas infrações mais brandas, como um descumprimento de uma norma interna sem maiores consequências, ou uma falta de urbanidade pontual. Apesar de ser a mais leve, não é para ser ignorada, pois ela mancha a ficha funcional e pode servir como agravante se o servidor cometer novas infrações no futuro. Pensa nela como um aviso sério. Olha, melhor aí, senão da próxima vez a coisa pode piorar. E tem mais, se houver dolo ou má-fé por parte do servidor,
A falta de cumprimento de deveres será punida com a pena de suspensão. Isso está lá no artigo 245, parágrafo único. Questão 57. Sobre a acumulação remunerada de cargos públicos, a Lei 869 de 1952, em consonância com a Constituição Federal, permite que um servidor acumule, letra A, 3 cargos de professor, letra B, 2 cargos públicos quaisquer, desde que haja compatibilidade de horários, letra C, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, letra D, 1 cargo público e um emprego em empresa privada sem restrições, letra E, qualquer cargo público com qualquer cargo eletivo. Outra questão sobre acumulação. Você já deve estar careca de saber sobre isso. Mas eu acho que o que já se aprendeu não deve ser deixado de lado. Então, vamos resolver rapidinho essa questão. A Lei 869 de 1952, embora mais antiga, proíbe a acumulação remunerada de cargos. Isso está lá no artigo 199. Salvo as exceções constitucionais que a nossa Carta Magna, a CF de 88, trouxe e que são aplicáveis aos estados. Isso você pode conferir no artigo 25 da nossa Constituição Estadual. A alternativa C reflete justamente uma das exceções constitucionais permitidas para a acumulação remunerada de cargos públicos. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. As demais opções são incorretas, de acordo com as proibições e com as exceções constitucionais. Questão 58. Qual o prazo máximo da pena de suspensão? Ela implica perda de vencimentos? Agora, vamos falar da suspensão e suas consequências. De acordo com o artigo 246, a pena de suspensão será aplicada em casos de falta grave, recusa do funcionário em submeter-se à inspeção médica quando necessária, desrespeito às proibições consignadas neste Estatuto, reincidência em falta já punida com repreensão, recebimento doloso e indevido de vencimentos ou remuneração ou vantagens, requisição irregular de transporte e, por último, concessão de laudo médico gracioso, o que é antiético, já que o profissional não está agindo com a devida responsabilidade e compromisso com a verdade. Conforme o artigo 246, a suspensão é uma penalidade mais severa, aplicada em casos de reincidência em faltas já punidas com repreensão ou para infrações de média gravidade. A suspensão já é um cartão vermelho temporário. O funcionário é afastado do trabalho e, importante, fica sem receber o vencimento. Gente, o parágrafo 2º diz que ele perde todas as vantagens e os direitos do cargo durante esse período. E anota isso aqui. O prazo máximo que a Lei 869 de 52 estabelece para a suspensão é de 90 dias. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 246. Durante os dias de suspensão, o servidor realmente não recebe. A única coisa que ele não perde, segundo a lei, é o salário família, se tiver direito. E claro, esse período de suspensão não conta como tempo de serviço para nenhum efeito. É uma punição que dói no bolso
e na carreira. Questão 59. Entre as punições administrativas que podem ser aplicadas aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, não se inclui: letra A, demissão; letra B, destituição de função; letra C, repreensão; letra D, suspensão; letra E, exoneração. E vamos com mais uma sobre penalidade administrativa. E aí, você se recorda quais são as penalidades? O artigo 244 lista cada uma dessas penas disciplinares. Dessa forma, nós temos repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão e, por último, demissão a bem do serviço público. A letra E, exoneração, meus caros, não é modalidade de punição e, portanto, é o nosso gabarito. Questão 60. O que é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade? A questão aborda a cassação de aposentadoria. Essa é para mostrar que a justiça tarda, mas não falha, nem para quem já pendurou as chuteiras. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade é uma penalidade aplicada ao servidor inativo, aposentado ou em disponibilidade, que quando ainda estava na ativa, cometeu uma falta punível com demissão. Ou seja, o fato ocorreu lá atrás, mas só foi descoberto ou apurado depois. O artigo 257 trata dessa penalidade. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do aposentado ou funcionário em disponibilidade que praticou, quando em atividade, qualquer dos atos para os quais é cominada neste Estatuto a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Aceitou representação de Estado estrangeiro, sem prévia autorização do governador do Estado. E, por último, praticou a usura em qualquer de suas formas. Pois é, meus caros, mesmo depois de aposentado, o servidor pode perder o benefício da aposentadoria ou da disponibilidade se ficar comprovado, mediante o processo administrativo, com direito à defesa, é claro, que ele praticou uma infração gravíssima enquanto exercia suas funções. É uma forma de evitar que alguém que cometeu um ato muito sério simplesmente se aposente para escapar da punição de demissão. A mensagem é: a responsabilidade te acompanha. Agora anota aí mais essas duas informações. A aposentadoria ou disponibilidade será cassada por decreto do governador do Estado. Isso está lá no artigo 257. Segundo, servidor em disponibilidade que não assumir no prazo legal o cargo ou função em que for aproveitado, também terá essa disponibilidade cassada. É o que diz o parágrafo único do artigo 257. Você entendeu direitinho essa parte? Anotou tudo? Beleza, então vamos em frente. Questão 61. De acordo com a Lei 869 de 1952, qual o prazo máximo de suspensão que pode ser aplicada a um servidor público? Letra A, 30 dias. Letra B, 60 dias. Letra C, 90 dias. Letra D, 120 dias. Letra E, 180 dias. A questão aborda a pena de suspensão
listada no artigo 244 como uma das formas de punição a que o servidor está sujeito. E nós vamos encontrar a nossa resposta no artigo 246. Esse artigo estabelece que a pena de suspensão não poderá exceder de 90 dias. Um detalhe importante: quando se fala 90 dias, não quer dizer que sejam 90 dias cravados, entende? O limite máximo é 90 dias, mas pode ser estabelecido um prazo menor que isso. O importante é que não pode ultrapassar os 90 dias. Combinado? Este prazo é fundamental e deve ser memorizado, pois é uma questão recorrente em concursos. A suspensão implica no afastamento do servidor de suas funções, sem vencimento, por um período determinado. O nosso gabarito é a letra C. Questão 62. Quem tem competência para determinar a instauração do PAD? Apuração de irregularidades, fique atento. A regra é: a autoridade que tiver conhecimento de alguma irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata por meio de sumários, inquérito ou processo administrativo. Isso está lá no artigo 218. Geralmente, essa autoridade é o chefe da repartição onde o servidor trabalha, ou uma autoridade hierarquicamente superior. O que importa é que não dá para fazer vista grossa. Essa obrigação é séria. Se a autoridade competente sabe de uma possível falta e não faz nada, ela mesma pode ser responsabilizada por omissão, a famosa prevaricação. Anota aí. A instauração do PAD pode ser de ofício, pela própria autoridade, ou mediante representação, no caso de uma denúncia formal. O objetivo é manter a lisura e a legalidade no serviço. A resposta à nossa pergunta está no artigo 219. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo os secretários de Estado e os diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado. Questão 63. Considerando as disposições da Lei 869 de 52 sobre a readaptação, assinale a afirmativa correta. Letra A. A readaptação ocorre quando o servidor é reintegrado ao seu cargo após ter sido demitido. Letra B. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Letra C. Só pode ocorrer se o servidor estiver em disponibilidade. Letra D. Implica na perda da remuneração original do servidor. E por último, a letra E. A readaptação é uma forma de penalidade disciplinar. Analisando cada afirmação, a alternativa B define corretamente a readaptação. São os artigos 81 a 86 do nosso Estatuto que detalha essa modalidade para nós. A readaptação é um instituto que visa manter o servidor no serviço público, adaptando esse servidor a um novo cargo compatível com as suas limitações físicas ou mentais, verificadas, é claro,
após uma minuciosa inspeção médica. As demais alternativas apresentam informações incorretas. Reintegração na alternativa A é para demissão anulada. A alternativa C também está errada. Readaptação não exige disponibilidade. Não implica perda da remuneração, como afirma a alternativa D. E definitivamente, como afirma a letra E, não é uma penalidade. Confirmando o nosso gabarito, letra B. Questão 64. O que é o estágio probatório e qual a sua duração, segundo a Lei 869 de 52? O estágio probatório é aquele período de test drive do servidor. A administração vai avaliar se você realmente leva jeito para a coisa. Segundo o nosso estatuto, lá no seu artigo 23, o estágio probatório tem duração de 2 anos. Mas aqui mora um perigo gigante, uma pegadinha clássica de concurso. Mas muita atenção aqui. A Lei 869, que é de 1952, fala em 2 anos. Só que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 41, estabeleceu que a estabilidade, que é adquirida após aprovação no estágio probatório, só vem com 3 anos de efetivo exercício. E a Constituição é a lei maior, não é? Então, se a questão perguntar especificamente, segundo a Lei 869 de 52, a resposta é 2 anos. Mas, se perguntar de forma genérica sobre o estágio probatório ou sobre a aquisição da estabilidade, a resposta correta hoje é 3 anos, por força da Constituição. As bancas amam essa confusão, então fica ligadíssimo no enunciado. É claro que haverá pedido de recurso pelo fato da ACF de 88 ser uma norma superior ao Estatuto. Se a banca considerar o que diz o Estatuto, você acerta e garante o ponto. Se ela anular, você também pontua. Só fique atento ao comando da questão. Belezinha? Questão 65. A Lei Estadual 869 de 1952 prevê que o funcionário poderá ser licenciado, exceto: letra A, para tratamento de saúde; letra B, quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional; letra C, para tratar de interesses particulares seus, de seus descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro; letra D, por motivo de doença em pessoa de sua família, na pessoa do pai, da mãe, dos filhos ou do cônjuge de que não esteja legalmente separado. A questão pede os tipos de licenças a que o funcionário tem direito. Nós vamos encontrar a lista com essas licenças no artigo 158. Lá diz que o funcionário poderá ser licenciado: 1. Para tratamento de saúde; 2. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional; 3. Por motivo de doença em pessoa de sua família. O artigo 176 especifica quem são esses membros da família. Então anota aí: pai, mãe, filhos ou cônjuge de que não esteja legalmente separado. 4. No caso previsto no artigo 175, que é a licença à gestante. 5. Quando convocado para serviço militar.
6. Para tratar de interesses particulares. E, por último, no caso previsto no artigo 186, funcionário casado com funcionária, e vice-versa. O inciso 6, como você pode ver, realmente garante ao funcionário a licença para tratar de seus interesses particulares, mas não se estende aos seus descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, como afirma a alternativa C, que é justamente o nosso gabarito. Questão 66. Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar: letra A. O funcionário não pode ser licenciado por motivo de doença em pessoa de sua família. Letra B. Classe é um conjunto de funções gratificadas. Letra C. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. E, por último, a letra D. Quando licenciado para tratamento de saúde, o funcionário receberá parcialmente o vencimento. A questão aborda os tipos de licenças e os conceitos de classe e carreira. Vamos ver cada uma delas e o que diz o nosso estatuto sobre isso. A letra A está errada. Eu já mostrei a você a lista de licenças às quais o servidor tem direito. O artigo 158, em seu inciso 3, é claro: o funcionário poderá ser licenciado por motivo de doença em pessoa de sua família. A letra B traz de forma errada a definição de classe, que, segundo o artigo 5º, é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Isso está no artigo 8º. Essa alternativa está errada. A letra C traz o conceito de carreira e é exatamente o que diz o artigo 6º. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. A letra C está correta e é o nosso gabarito. A letra D afirma que, ao tirar licença para tratamento de saúde, o funcionário receberá apenas parte do seu vencimento. E é justamente isso que a torna errada. Segundo o artigo 170, quando licenciado para tratamento de saúde, acidente no serviço de suas atribuições ou doença profissional, o funcionário receberá integralmente o vencimento ou a remuneração e demais vantagens. A letra D está errada e o nosso gabarito, portanto, é a letra C. Questão 67. Não corresponde a conceito disciplinado pela Lei 869 de 1952. Letra A. Classe é um agrupamento de carreiras da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Letra B. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. Letra C. Cargo público é o criado por lei, em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado. Letra D. Cargos de carreira são os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Cargos isolados são os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. Essa questão
aborda os conceitos de classe, carreira, cargo público e cargos de carreira. E fique atento, a questão está pedindo o conceito que está errado, a afirmação errada. Esses conceitos podem confundir bastante na hora da prova. A sua banca sabe disso. Então fique atento a cada um deles, combinado? A letra D traz exatamente o que diz o artigo 4º. Os cargos são de carreira ou isolados. E o seu parágrafo único complementa. São de carreira os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Isolados os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. A letra C diz que cargo público é o criado por lei, em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado. Essa afirmação está correta. É isso que consta no artigo 3º. A letra B diz que carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. E é exatamente o que diz o artigo 6º. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. Só nos restou a letra A. Vamos ver onde está o erro? A letra A diz que classe é um agrupamento de carreiras da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. E essa afirmação está errada. Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Isso está previsto no artigo 5º. Nosso gabarito é a letra A. Questão 68. Considerando a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e suas atualizações, aponte a alternativa correta. Letra A. O funcionário não poderá gozar licença onde lhe convier, ficando obrigado a permanecer no município de lotação. Letra B. Na apuração de tempo de serviço para fins de aposentadoria de servidor, deve-se desconsiderar o tempo em que este ficou afastado para cumprimento de mandato eletivo. Letra C. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, ainda que subsistam os motivos determinantes da aposentadoria. Letra D. O funcionário poderá ser licenciado para tratar de interesses particulares após 2 anos de exercício. Essa é uma ótima questão, meus caros. Vamos analisá-las cuidadosamente. A letra A diz que o funcionário não poderá gozar licença onde lhe convier, ficando obrigado a permanecer no município de lotação. Vamos ver o que diz o artigo 166 sobre isso? Lá diz que o funcionário poderá gozar licença onde lhe convier, ficando obrigado a comunicar por escrito o seu endereço ao chefe a que estiver imediatamente subordinado. A letra A está incorreta. Trata-se de uma faculdade ao servidor gozar de sua licença onde ele quiser. A letra B diz que na apuração de tempo de serviço para fins de aposentadoria do servidor, deve-se desconsiderar o tempo em que este ficou afastado para cumprimento de mandato eletivo.
O artigo 89 afirma que, na contagem de tempo para os efeitos de aposentadoria, serão computadas integralmente o período em que o funcionário tiver desempenhado mandato eletivo federal, estadual ou municipal, antes de haver ingressado ou de haver sido readmitido nos quadros do funcionalismo estadual. A letra B está incorreta. O período de exercício de mandato eletivo é contado, sim, para fins de tempo de serviço. A letra C diz que reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, ainda que subsistam os motivos determinantes da aposentadoria. O artigo 54 é claro quanto a isso. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. A letra C está incorreta. É justamente por não subsistirem motivos para que o funcionário permaneça aposentado que causa a reversão. A letra D diz que o funcionário poderá ser licenciado para tratar de interesses particulares após 2 anos de exercício. Isso está previsto no artigo 179. Depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento ou remuneração para tratar de interesses particulares. O nosso gabarito, portanto, é a letra D. Questão 69. A Lei Estadual nº 869, de 1952, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, confere ao servidor pedido de licença, inclusive para tratar de interesses particulares, exceto aos: letra A, integrante de cargos efetivos, letra B, funcionários interinos e aos em comissão, letra C, ocupantes de cargo de carreira técnica, letra D, ocupantes de cargos de chefia. Essa questão aborda o direito de licença e, o mais importante, quem tem direito a ela. Sendo ainda mais exata, sobre quem tem direito à licença para tratar de interesses particulares. A nossa resposta está no artigo 159. Lá estão listados 2 tipos de funcionários que não terão direito a essa licença. Lá diz que, aos funcionários interinos e aos em comissão, não será concedida licença para tratar de interesses particulares. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Questão 70. Em quais casos a pena de demissão é aplicada? Essa é uma boa pergunta. Não só de direitos e vantagens vive o servidor. O tão sonhado cargo público, que ele batalhou tanto para conquistar, pode ser perdido. Não é só um afastamento temporário como ocorre na suspensão. A demissão é a pena capital do serviço público. A perda definitiva do cargo. Ela é reservada para as faltas mais cabeludas. Por exemplo, acumular ilegalmente cargos, funções ou cargos com funções. 2. Incorrer em abandono de cargo ou função pública pelo não comparecimento ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos ou mais de 90 dias
não consecutivos em um ano. 3. Aplicar indevidamente dinheiros públicos. 4. Exercer a advocacia administrativa. Por exemplo, um servidor público que utiliza a sua influência para agilizar a liberação de uma licença, ou alvará para uma empresa que é de interesse de um amigo ou parente, mesmo que a empresa não esteja em conformidade com as normas. 5. Receber em avaliação periódica de desempenho 2 conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório, 3 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 5 avaliações consecutivas, ou 4 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 10 avaliações consecutivas. É o artigo 249 que traz esse rol de hipóteses que levam à demissão. São todas condutas que demonstram uma quebra grave de confiança e lealdade com a administração pública, tornando insustentável a permanência do indivíduo no serviço. É importante notar que a demissão, por ser a pena mais grave, exige um processo administrativo disciplinar, o PAD. É um processo rigoroso, com ampla defesa e contraditório garantidos ao servidor. Não é uma decisão tomada de qualquer jeito. Questão 71. Com base no Estatuto do Funcionário Público Civil de Minas Gerais, é correto afirmar que o funcionário acidentado no exercício de suas atribuições terá assistência hospitalar, médica e farmacêutica fornecida e garantida às custas do: letra A, Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Letra B, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG. Letra C, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. E por último, a letra D, Serviço Único de Saúde, o SUS. Gente, essa pergunta é importantíssima. Quem ampara o funcionário acidentado no exercício de suas atribuições? É o INSS? É o IPSENG? É o SAMU? Ou é o SUS? A nossa resposta está lá no artigo 167. Olha só o que ele nos diz. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições terá assistência hospitalar, médica e farmacêutica, dada à custa do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Simples assim. Nosso gabarito é a letra B. Questão 72. Pela análise do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que a licença para tratar de interesses particulares para os funcionários interinos e aos comissionados, letra A, será concedida após comprovação da necessidade alegada. Letra B, será concedida no máximo por 6 meses. Letra C, não será concedida antes de completado 2 anos da nomeação. Letra D, não será concedida. Já vimos uma questão semelhante, você se recorda? É o artigo 159 que nos dá o gabarito. Lá diz que, aos funcionários interinos e aos em comissão, não será concedida a licença para tratar de interesses particulares. Esses são os 2 tipos de funcionários que não terão direito a essa licença. Nosso gabarito, letra D. Questão 73.
As alternativas abaixo contêm deveres do servidor público, exceto: letra A, lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir e pronto atendimento às requisições para a defesa da fazenda pública. Letra B, observância das normas legais e regulamentares em geral. Letra C, assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade. Letra D, obediência às ordens superiores em geral. A questão aborda os deveres do cidadão, o que deve fazer o servidor e quando ele pode se opor a obedecê-los. Você se lembra? Artigo 216 na tela. São deveres do funcionário: 1. Assiduidade. 2. Pontualidade. 3. Discrição. 4. Urbanidade. 5. Lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. 6. Observância das normas legais e regulamentares. 7. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 8. Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 9. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 10. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. 11. Atender prontamente, letra A, as requisições para a defesa da fazenda pública. Letra B, a expedição das certidões requeridas para a defesa de direito. Agora, observa novamente o inciso 7º. Observou? Sim, é dever do funcionário obedecer às ordens superiores. E qual é a exceção? Quando essas ordens forem ilegais. Não esqueça, você só pode fazer o que a lei determina. Essa de obedecer a tudo o que o chefe diz, mesmo sendo contra a lei, não existe. Gabarito, letra D. Questão 74. João, que é servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo e estável, tem seu cargo extinto por lei. Considerando-se a disciplina do Estatuto do Funcionário Público do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar sobre a hipótese: letra A, João será aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Letra B, o ato de extinção do cargo é inconstitucional, em face da estabilidade funcional de João. Letra C, João será colocado à disposição de outro órgão público estadual, mediante transferência. Letra D, João será colocado em disponibilidade remunerada até seu aproveitamento em outro cargo. Nós vamos abordar aquela sequência de ações que vimos lá na nossa primeira aula, que ocorre quando um cargo é extinto. Então, nós temos extinção, leva a disponibilidade, que leva a aproveitamento. Anotou? É o capítulo da disponibilidade, em seu artigo 190, que esclarece essa dúvida. Lá diz que, quando se extinguir o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada, ou seja, com vencimento ou remuneração integrais e demais vantagens, até o seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza, vencimento ou remuneração compatíveis com o que ocupava antes. Portanto, o nosso gabarito é a letra D.
Questão 75. O servidor público do Estado de Minas Gerais, que acumule cargos na administração estadual ilegalmente, letra A, sofrerá necessariamente pena de demissão a bem do serviço público. Letra B, sofrerá necessariamente pena de demissão. Letra C, sofrerá necessariamente pena de suspensão. Letra D, poderá optar por um dos cargos em qualquer hipótese. Letra E, poderá optar por um dos cargos se estiver de boa-fé. Agora, nós vamos falar sobre a acumulação de cargos. Se pode ou não pode e as consequências disso. Nós já vimos que a regra é não acumular cargos. Já vimos também que há exceções. A questão quer saber o que acontece quando essas regras são, digamos, ignoradas. Fiquem atentos a esse termo necessariamente. É como se ele dissesse: isso tem que acontecer, é assim que tem que ser feito, não há nenhuma alternativa, pronto e acabado. Entendeu? O artigo 249, em sua lista de casos que levam à pena de demissão, afirma no seu inciso 1 que a demissão será aplicada nos casos de acúmulo ilegal de cargos, funções ou cargos e funções. Pois é, a ganância pode resultar em demissão. E se o servidor não fez por querer? Sei lá, digamos que alguma coisa aconteceu e ele inocentemente acumulou cargos. Pode acontecer, né? Segundo o artigo 259, se provada a boa-fé, o servidor poderá optar por um dos cargos. E se ficar comprovado que ele não era inocente coisa nenhuma? O parágrafo único do artigo 259 é enfático. Se não for provada em processo administrativo a boa-fé, o servidor será demitido do cargo ou destituído da função estadual. E pior, fica o servidor ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargos ou funções do Estado. Viu aí o que acontece quando se acumula cargos? Pois é, se provada a má-fé, você perde o seu cargo e pior, você não vai poder assumir nenhum cargo ou função dentro do Estado. É como se o seu nome ficasse sujo no Serasa do serviço público, entendeu? Pois é, nosso gabarito é a letra E. E chegamos ao fim da terceira etapa da nossa bateria de questões comentadas. E aí, tudo certo até aqui? Respira fundo aí, porque não acabou. Ainda tem muita questão pela frente. O meu objetivo é abordar o estatuto inteiro, fazendo você fixar o máximo de conteúdo possível. Fique atento que em breve eu postarei a quarta parte da nossa maratona de questões. Seja bonzinho, me dá aquele apoio, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma aula. Ah, não se esqueça de conferir outras aulas esquematizadas que tem aqui no canal. Muito obrigada pela sua companhia. Fica com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.